Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, vamos montar aqui uma seleção de ações americanas. Vamos selecionar as 11 melhores empresas dos Estados Unidos para a gente começar a investir. Vamos montar uma carteira de investimentos com as melhores ações americanas. Então, bora lá pro vídeo e vamos ver como que vai ficar essa nossa seleção americana. Me chamo Tomás Xavier e estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor, para simplificar o mercado financeiro. E já me deixa aqui nos comentários se você investe lá nos Estados Unidos ou se você está pensando em começar a dolarizar o seu patrimônio. É muito importante que a gente envie uma parcela do nosso patrimônio, que a gente converta esses nossos reais em dólar, colocando o nosso dinheiro em outro país, pois aí a gente está se protegendo principalmente da inflação, que lá nos Estados Unidos ela é menor, historicamente ela é menor do que a nossa aqui do Brasil, e principalmente de insegurança jurídica, para a gente não depender de nenhuma canetada, de nenhum governo que venha tomar alguma decisão da noite pro dia e mudar nossas vidas e prejudicar os nossos investimentos. Então é sempre importante que a gente tenha assim uma parcela dolarizada. E aqui então a gente vai montar a nossa seleção americana de ações. E beleza, o nosso esquema tático aqui vai ser um 4-3-3. Nós vamos ter ali a nossa zaga bem definida e o meio campo que busca crescimento, que busca o ataque também, e 3 atacantes. A gente tem aqui muitas opções lá nos Estados Unidos e a gente vai colocar então 3 ações ali mais arriscadas, que trazem mais dividendos, que podem crescer bastante na nossa carteira. E é muito interessante a gente puxar esse paralelo do futebol para a nossa carteira de investimentos. Aqui a gente consegue montar sim uma carteira, por exemplo aqui de ações, pensando em dividir as nossas ações justamente pelo setor que elas estão. Por exemplo, a defesa, nós vamos selecionar aqui empresas que são mais seguras, que são mais tradicionais, que não são tão arriscadas, porque elas precisam estar ali para defender a nossa seleção, para defender o nosso time. Já o meio-campo, a gente pode se expor um pouquinho mais, a gente coloca aqui algumas ações que têm uma credibilidade, mas que também podem crescer, que elas têm espaço ainda para crescer bastante, para trazer um bom rendimento para nós. E lá no ataque a gente pode se arriscar. É lá que a gente coloca as ações de risco, aquelas ações que podem multiplicar o nosso patrimônio. Então veja que a gente pode trazer esse paralelo para nossa carteira de investimentos. A gente tem ali uma parcela, um pedaço da carteira que vai ter um risco baixo, que tem o objetivo de trazer segurança, tranquilidade. O meio campo a gente dá aquela diversificada, a gente coloca ali ações de crescimento, mas que também pagam dividendos. E lá na frente a gente arrisca, é o tudo ou nada, é fazer o gol, é correr para abraço. Então essa é a ideia de montar aqui uma seleção americana. E dessa maneira então a gente vai começar a montar aqui pela zaga. Nós vamos partir aqui da zaga, começando pelo goleiro. Todo grande time precisa de um goleiro experiente, um goleiro que traga essa segurança para o time, que não fique negativo com qualquer crise, que se mantenha, que tenha experiência. Essa é a palavra-chave. E aqui que nós selecionamos então o nosso goleiro, que é o Warren Buffett. Aqui nós temos a empresa do maior investidor de todos os tempos, que é a Berkshire Hathaway, é a empresa do Warren Buffett, junto com o seu braço direito, que é o Charlie Munger. Então esses são os 2 maiores investidores de todos os tempos. E essa ação ela é uma holding. Existem várias outras empresas que existem dentro desse portfólio dessa holding. É parecido aqui com a nossa Itaúsa. Vamos puxar aqui para o nosso exemplo brasileiro. A Berkshire ela tem então várias empresas. Dentre as maiores posições do Warren Buffett, nós temos a Apple, que tem ali quase 40% da carteira do Warren Buffett. A Apple cresceu muito desde que ele investiu na ação, então ela se tornou ali uma grande parte do portfólio dele. Mas ele tem empresas tradicionais como Coca-Cola, empresas de cartão de crédito, American Express, Bank of America. Então ele investe em empresas um pouco mais tradicionais, um pouco mais seguras, digamos assim, dentro do mercado financeiro. E nós temos ali a experiência do Warren Buffett e do Charlie Munger para tomar as decisões. Então nada mais justo do que a gente começar com essa experiência, com esse goleiro aqui que vai segurar todas as crises, que vai trazer essa tranquilidade para o nosso time. E indo agora para a parte da zaga, nós selecionamos aqui então a Coca-Cola e o McDonald's, que é uma dupla aqui que não tem erro, aquela zaga poderosa que vai defender qualquer coisa. Inclusive agora, durante essa crise que nós estamos vivendo, com os juros aumentando lá nos Estados Unidos, todas aquelas empresas de mais risco, as empresas de crescimento, principalmente as de tecnologia, elas caíram muito. A gente vê a bolsa americana caindo 20%, mas a gente vê, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, que são essas gigantes que não são muito impactadas, que as pessoas continuam consumindo, elas se mantêm defensivas. E é isso que a gente quer aqui para nossa zaga: defesa, tranquilidade e segurança. Então, Coca-Cola, McDonald's estão aqui para isso. São aqueles zagueirões que vão dar bicuda para tudo que é lado, vão chutar a bola para frente e não estão nem aí, aquela parte defensiva da nossa carteira. Já que nas laterais eu selecionei 2 bancos tradicionais lá dos Estados Unidos, principalmente o nosso lateral esquerdo, é o Bank of America. Ele é aquele bancão tradicional, muito parecido aqui com o que nós temos, por exemplo, com o Banco do Brasil, puxando aqui um exemplo pra gente comparar, né? Mas claro, Bank of America é muito maior. Lá nos Estados Unidos ele é um dos principais bancos que existem e ele também é um dos maiores do mundo. Então, Bank of America é aquilo, é um tradicional ali, também segurando, trazendo essa tranquilidade para nossa zaga. E do outro lado nós temos o Wells Fargo Company. Nós temos aqui a Wells Fargo, que também
também é um banco muito tradicional, ele é o quarto maior banco dos Estados Unidos, também é uma ótima empresa, uma excelente empresa, ela traz muitos serviços financeiros e é isso, é a mesma pegada. Aqueles bancos grandes, aquele setor financeiro que mesmo em crise eles conseguem dar lucro, eles estão ali para trazer segurança, que a nossa carteira não caia tanto durante essas crises como a gente está vendo agora. Por exemplo, se a gente pegar o S&P 500, ele caiu ali mais de 20% desde o início do ano. Então essa é a ideia, a gente ter essa nossa zaga aqui experiente, segura, com setores defensivos, com setores que não vão ser tão prejudicados numa crise, onde as pessoas elas continuam consumindo, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, os bancos eles se mantêm, eles têm uma força muito grande, eles são resilientes, então essa é a ideia. E lá o nosso goleirão, o Warren Buffett e o Charlie Munger, para trazer toda essa experiência pro time. E beleza, agora indo pro meio campo, aqui a gente busca segurança também, mas um pouco mais de crescimento. E aqui nós temos três gigantes da tecnologia, nós temos Google, Amazon e Microsoft. E são excelentes empresas, a gente não tem nem o que falar delas. E a gente tem esse meio campo pensando nisso. Elas são empresas de tecnologia, são empresas inovadoras e que elas podem entregar muito para nós. A gente nunca sabe quando que essas empresas vão trazer uma notícia boa, inventar um produto novo, um serviço que talvez a gente nem saiba que precisa, mas elas chegam e trazem esse produto, essa inovação para nós e a gente acaba consumindo. Então são empresas que elas são líderes de mercado, elas se mantêm, a gente consegue imaginar elas ainda existindo daqui a 15, 20, 30 anos lá na frente. Essa é a ideia, ter essa segurança, mas elas são empresas que podem crescer muito, que podem trazer muita riqueza e com isso, claro, valorização, e a gente ganha com isso. É um meio campo criativo, que vai para o ataque também, que traz essa rentabilidade para nós. Então aqui eu coloquei a Google ali um pouquinho mais para trás, como um volante, digamos assim, porque o Google ele é praticamente um monopólio, ele tem muitos serviços. A gente olha para o Google e pensa que é só aquele buscador, mas na verdade existe ali um leque de serviços. O próprio YouTube, que nós estamos aqui conversando, ela é dona também do Android, então todos os celulares ali, que são os concorrentes da Apple, né, utilizam o Android. O Google também tem muita receita entrando com essa parte de negócios, com o Google Negócios e também com o AdSense. Ele consegue trazer muito dinheiro com isso e é uma empresa que domina o setor, tem muitos serviços atrelados aqui a Google. Então eu coloquei ela aqui com uma dessas três techs aqui que a gente tá vendo, que tem esse crescimento pela frente, mas um pouquinho mais para trás, aquele volantão ali mais tradicional para trazer essa segurança também para carteira. E já aqui nos nossos dois meias mais criativos, nós temos a Amazon e a Microsoft. A Amazon já deixou de ser aquela empresa de varejo, aquela empresa que só tem receita vinda dos seus e-commerces, ela passou a ser uma empresa de tecnologia. Então ela tem metade da sua receita praticamente vindo do e-commerce, das vendas e tudo mais, mas a outra metade já é toda tecnológica. Ela tem a AWS, que é a Amazon Web Services, então ela tem toda essa estrutura de servidores e ela disponibiliza esses serviços, esses servidores para diversas outras empresas consumirem aquele servidor, colocarem seus produtos na nuvem. Então ela inovou muito nessa parte e com certeza tende a crescer muito daqui para frente. Todas as empresas, tudo que a gente tem hoje já está conectado na nuvem, a gente já faz backup online, então tudo passa por servidores e a Amazon tem sim um dos melhores, um dos mais excelentes serviços aqui de web services com a AWS. Além disso, ela também tem o Amazon Prime, que vem concorrendo com a Netflix, com o Disney Plus, entre várias outras streaming que tem hoje em dia. Então a Amazon ela é uma excelente empresa, ela já saiu daquela parte do varejo, ela está muito nessa área tecnológica também e ela pode inovar, ela pode trazer muito ainda pra gente, ela pode se valorizar muito com o tempo. Já que o nosso outro meia, nosso meia direita é a Microsoft e ela possui uma gama enorme também de serviços. Ela não vende somente o Windows ou o Office que a gente tem geralmente nos nossos computadores, ela também tem serviços web, como por exemplo a Amazon é uma concorrente aqui também, com o Azure, que também oferece esses serviços de web service, com esses servidores para a gente hospedar sites, colocar serviços, fazer upload, armazenar dados, utilizar a nuvem com o Azure, que seria aqui um concorrente da Amazon, que também explora toda essa parte de web services. E além disso, a Microsoft também tem a sua parte de jogos, ela tem o Xbox, e essa indústria de games ela é muito boa, ela gera muito dinheiro, existem muitos consumidores, é um valor muito alto para desenvolver os jogos, a indústria, as vendas de jogos também, elas faturam muito, é uma receita muito boa que a Microsoft também tem. Então a Microsoft, além do Windows, do Office, que é a parte mais tradicional dela, e ela também tem vários serviços, ela é bem diversificada. Então nós temos aqui um meio campo seguro, que tem muito a crescer, são empresas que dominam os seus setores, mas elas estão ali crescendo, sempre em busca de inovação, sempre em busca de mais receita, de mais dinheiro. Então aqui nós temos um trio, um meio campo aqui muito bom. E beleza, agora indo para o nosso ataque, nós temos aqui três ações, três empresas muito boas, que é a Meta, a Tesla
Tesla e a Apple. Nós temos ali na ponta esquerda a Meta e na ponta direita a Tesla. São empresas um pouco mais arriscadas, um pouco mais de crescimento. E no meio nós temos a Apple, que seria o nosso camisa 9, aquele matador. Chegou a bola ali e vai mandar para a rede. Então essa ideia da Apple estar aqui no ataque é porque é uma empresa que não tem muito erro. É uma empresa que tem muita receita vinda todos os anos com seus iPhones. 50% da sua receita vem dos iPhones, outros 9% vem das vendas dos seus Macs, dos seus notebooks, 8% vem da venda de iPads e 10% da receita da Apple vem de venda de acessórios, carregador, fone de ouvido, vários periféricos ali que tem da Apple. Acredite se quiser, dá 10% de toda a receita da Apple. E o restante da sua receita fica com serviços. Mas veja que os clientes da Apple, eles são muito fiéis ao iPhone, fiéis ao sistema operacional utilizado pela Apple. Então é muito difícil que ela perca esses clientes. E todo ano vai ter ali um novo iPhone chegando, uma nova receita que chega na empresa. E claro, ela sempre está buscando também inovação, mas ela tem essa segurança desse lado, tem os clientes fiéis chegando com essa receita todo ano. E aí ela tende a sempre a crescer o seu lucro líquido conforme o tempo vai passando. Então aqui é o nosso matador, é aquela empresa que não tem erro, ela tá ali para fazer gol, tá ali na nossa carteira para crescer e dar esse lucro para nós. Já aqui o nosso ponto esquerdo é a Meta, o Facebook. Ela também é uma empresa excelente, ela é a maior rede social do mundo, não é somente o Facebook, nós temos o WhatsApp, Instagram, existe uma gama aqui de serviços que também trazem muita receita para o Facebook. E ela veio com essa pegada agora do metaverso, que ela se tornou uma empresa mais arriscada, porque a gente não sabe se isso vai dar certo, se vai ser um grande fracasso. Mas a empresa ela é tão boa, ela gera tanto caixa, ela tem a parte de negócios dela, ela gera muita receita com os AdSense, ela gera muita receita com as campanhas do Facebook, enfim, existe todo um tráfego gerado que as pessoas pagam para promover os seus produtos, tem lojas que estão sendo vendidas no Instagram, no Facebook, todo o ecossistema do Meta, ele é muito bom, ele é muito rentável, existe uma receita líquida crescente e é uma receita muito boa. E ele consegue pegar uma parte pequena até da sua receita líquida e investir, por exemplo, no metaverso, que é algo que é bem arriscado, que pode dar certo. Se der certo, ele tem um crescimento enorme, pois aí ele vai estar trazendo uma nova riqueza, um novo valor para a sociedade e ele tem um crescimento com isso. Se for um fracasso, se não der certo, ele pode se desvalorizar um pouco, mas não é nada também muito grave que vai afetar a sua receita líquida. Então aqui nós temos o Meta como uma excelente empresa, uma empresa que vai continuar fazendo gols aqui no ataque. Então ela tá ali por isso, ela é uma ótima empresa, tem um crescimento ainda muito grande pela frente. Já o nosso ponto direito aqui, a Tesla, ela é muito arriscada, é uma empresa que tem um crescimento absurdo e ela atua num setor totalmente inovador. Ela revolucionou o setor de carros com os seus carros elétricos. Tudo está mudando graças à Tesla. E a venda dos carros representa ali cerca de 88, quase 90% de toda a sua receita, do seu lucro líquido, vem da venda dos carros. Mas ela também tem uma parte da sua receita vinda de serviços e também de geração de energia. Ela foca nessa geração de energia limpa, claro, para utilizar junto com os seus carros elétricos. Então faz sentido que a empresa explore também esse setor. E ela tem muita inovação, ela é uma empresa que pode crescer, que pode trazer muita coisa diferente para nós. Inclusive ela tem o Elon Musk, que é uma mente brilhante ali por trás. Então seguido a gente vê, por exemplo, a Tesla testando robôs que vão entregar mercadorias, os seus carros com pilotos automáticos, existe ali o robô, existe toda a inteligência artificial ali por parte da Tesla para fazer esse transporte, essa locomoção dos carros. Então é uma empresa muito inovadora, que tem muito a crescer, mas ela também é muito arriscada. Durante essas crises grandes ela tende a cair bastante, mas em uma economia mais saudável, com os juros baixos, ela tende a crescer e crescer muito. Ela pode trazer um crescimento, uma rentabilidade enorme para a nossa carteira. Então aqui, como a gente está no ataque, a gente pode se expor um pouco mais, a gente pode se arriscar mais aqui com a Tesla. E veja que criando essa seleção, a gente acabou montando uma carteira de investimentos aqui bem diversificada, onde nós temos nas zaga setores mais defensivos, mais perenes, mais tradicionais, então trazem essa segurança. No meio campo a gente também tem essas empresas defensivas, mas que também tem muito a crescer, que tem muito a trazer para nós, uma rentabilidade que elas podem trazer para nossa carteira. E lá no ataque a gente se arrisca mais, a gente tem um equilíbrio, a gente monta a nossa carteira diversificada, com segurança, com controle de risco. Na zaga, pouco risco, no ataque, muito risco, e no meio campo ali, um meio termo. Então veja que você pode montar a sua carteira de investimentos dessa maneira. Você não precisa investir nessas ações, aqui eu só coloquei alguns exemplos que eu acho interessante, mas lá nos Estados Unidos existem muitas empresas, então é muito difícil a gente montar apenas uma seleção. Inclusive aqui a gente poderia ter várias seleções americanas, pois existem excelentes empresas que ficaram de fora. Então utilize esse vídeo como um exemplo para você começar a montar o seu time, a sua seleção de ações americanas. E se a gente for montar esse time na data que eu estou gravando esse vídeo, a gente precisaria aqui em torno de R$ 1.260
268 dólares para montar essa seleção americana. Lembrando que quando a gente investe lá nos Estados Unidos, em corretoras americanas, geralmente a gente consegue comprar frações dessas ações. Então a gente não precisa comprar uma ação inteira, uma ação ali que pode ser cara, como por exemplo a da Berkshire, que é R$286. A gente pode comprar uma fração, a gente pode comprar 2 dólares dela. Então esse preço, esse valor aqui total, claro, você pode investir com muito menos e já ter essa diversificação toda. Mas só pra gente ter uma ideia de quanto custaria essa seleção americana, uma ação de cada uma delas, a gente precisaria aqui então de 1.268 dólares. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da bolsa aqui no Brasil desde 2018 e lá nos Estados Unidos desde 2020, no início do ano antes da pandemia. Então se você quer aprender um pouco mais, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!